Bom, esse primeiro webinar é focado em eficiência energética em sistemas de ar comprimido. Primeiro eu vou apresentar para vocês a Ecofluxo. A Ecofluxo foi criada para suprir uma necessidade do setor industrial brasileiro, prestando consultoria independente e auditando a geração, tratamento e distribuição de ar comprimido. Gosto muito de focar a palavra independente, porque hoje a Ecofluxo não tem nenhuma relação com qualquer fabricante de compressor ou sistema de distribuição ou utilização de ar comprimido. Isso nos permite prestar um serviço isento e fazer trabalhos como esse que estamos fazendo aqui agora, sem qualquer compromisso com marca ou modelo de equipamento. Nós somos uma empresa de engenharia, somando, temos bem mais do que 20 anos de mercado, sempre voltado ao sistema de geração, distribuição e tratamento de ar comprimido, também utilização. Fornecemos serviços independentes de auditoria ou consultoria na geração, tratamento e distribuição e também na utilização de ar comprimido. Nosso ponto forte é a independência em relação aos fabricantes de equipamento. Alguns clientes que participam, que já tiveram experiências com a Ecofluxo, e felizmente todos podem ser bons indicadores do nosso trabalho. Nós trabalhamos em diversos ramos, desde o ramo alimentício, indústrias de base, metalúrgicas, siderúrgicas, também ramo alimentício, fundição, eletrônica, então alguns clientes conhecidos. Claro que com todos eles a gente assina um contrato de responsabilidade sobre a informação que é prestada, então toda a informação, todos os dados técnicos que nós coletamos desses clientes são preservados. A gente só numa apresentação rápida divulga quem são os nossos clientes. Onde vocês podem nos encontrar, além aqui, claro, dessa apresentação, está aqui do lado esquerdo o meu e-mail e celular, para quem precisar. Bianca, nossa consultora técnica, também está à disposição. Vocês vão nos encontrar no LinkedIn, digitando Ecofluxo, na internet, www.ecofluxo.com.br, Facebook e no YouTube. Especial atenção ao YouTube, eu quero mostrar para vocês uma rápida, um print da tela do YouTube. Lá vocês vão encontrar diversos vídeos, alguns deles aí com mais de 15 mil visualizações, que falam sempre sobre o tema ar comprimido. Eficiência energética, qualidade, algumas soluções de problema. Existe uma apresentação institucional da Ecofluxo também. Então lá vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre ar comprimido. Todos os vídeos têm a mesma, o mesmo foco, né? De uma forma independente, sem compromisso com qualquer fabricante ou marca, distribuir conhecimento sobre o ar comprimido. Nós temos lá a parte sobre fluxo de ar em salas de compressores, cases de sucesso, fala um pouco sobre secador de refrigeração e alguns produtos que a nossa parceira alemã, CS Instrument, traz para o Brasil através da Ecofluxo. Para os que se interessarem, nós temos aí já um próximo encontro marcado para o mês que vem. Nós vamos falar sobre o funcionamento de secadores por refrigeração, pontos fortes, pontos fracos e falhas. É um ponto que a Ecofluxo trabalha muito nas auditorias de campo, respondendo a pergunta do por que existe água na rede de ar comprimido, mesmo eu tendo secador. Nós vamos responder essa pergunta nesse próximo webinar. Mas vamos ao assunto desse webinar: eficiência energética no ar comprimido. Bom, por que esse assunto é tão importante? E essa pizza que vocês veem aí na apresentação, ela é muito difundida, fabricantes de compressores falam muito sobre ela, e eu posso atestar que ela é verídica, né? Até tem uma continha rápida aí embaixo, que mostra o seguinte: uma indústria que tenha dois compressores de 45 kW, que paga uma conta de energia de 40 centavos o kWh, quando ela é montada, ela compra os equipamentos e a rede de ar, e vai instalar isso tudo,
O custo aproximado de aquisição desses compressores, independente da marca, e da instalação da rede é algo em torno de R$300 mil, cotações aproximadas feitas aí com alguns fabricantes. O custo de manutenção dessas máquinas por ano vai ser algo em torno de R$30 mil. E o custo de energia elétrica para que essas máquinas operem vai ser em torno de R$190 mil. Como é que você chega nessa conta fácil? Você pega 45 kW, multiplica por 2, multiplica por 6 mil horas de operação e multiplica pelo custo do quilowatt de 0,40 centavos. Para quem fizer essa conta aí junto comigo, vai notar que o valor é um pouquinho mais alto, R$230 mil, fazendo a conta dessa forma que eu falei. Mas eu estou imaginando que, por exemplo, desses dois compressores, um fica algum tempo em alívio. Nós vamos falar sobre esse conceito do alívio. Então, vocês vão chegar à conta que o custo de energia dessa empresa vai ser de R$190 mil por ano. A gente sabe que o custo, o LCC, quer dizer, o Life Cycle Cost, a vida de um compressor de ar, ela é superior a 10 anos. Então, se você extrapolar para 10 anos o custo de energia elétrica, você vai chegar à conta de R$1.900.000. Então, claramente, o percentual de energia no custo de operação da sua rede acaba sendo muito maior do que o custo de aquisição e o custo de manutenção. Então, aquelas empresas que focam muito violentamente em economizar recursos na compra do equipamento e economizar recursos na manutenção do equipamento, elas acabam deixando de lado o mais importante, que é, na verdade, o custo de energia. É claro que existem situações políticas relacionadas, porque quem paga a conta de energia muitas vezes é o centro de custo diferente daquele que paga a manutenção e daquele que compra o equipamento. Os momentos que a empresa está passando são diferentes. A compra do equipamento é feita no momento de implantação, onde não está tendo faturamento. Então, daí, politicamente, interesses diferentes em cada uma das áreas. Mas o custo de energia elétrica é sempre muito mais representativo do que o custo do equipamento ou o custo de manutenção. A Ecofluxo, para trabalhar na área de eficiência energética, ela se foca muito em exemplos internacionais. Um local que trabalha muito com eficiência energética é a Alemanha. Tanto o povo quanto o governo incentivam muito práticas de eficiência energética, e lá eles têm um instituto, que é uma referência internacional, chamado Fraunhofer Institute, que é um instituto só voltado para a eficiência energética, não apenas industrial, não apenas do ar comprimido, mas de tudo que tem a ver com o consumo de energia renovável ou não renovável. Tá? Eles falam bastante sobre energia elétrica, falam sobre eólica, falam sobre combustão, e um dos temas é o ar comprimido. Então, esse é um instituto que a Ecofluxo busca informações e mais ou menos organiza seus trabalhos de eficiência energética. Conforme essa planilha foi gerada pelo Fraunhofer, é uma planilha que tem 11 famílias de áreas que podem ser tratadas, de ações que podem ser tomadas em redução de eficiência energética, e é baseado nisso que nós vamos conversar hoje e detalhar essa tabela um pouco mais à frente. Aqui no Brasil, nós temos um perfil diferente da Alemanha e ações um pouco diferentes, mas que estão dentro da planilha que foi desenvolvida pelo Fraunhofer. A Ecofluxo tomou a liberdade de resumir essa planilha de uma forma mais objetiva, não esquecendo de forma ampla a planilha do Fraunhofer, mas focando pontos um pouco mais específicos que a gente vai encontrar mais claramente nos clientes aqui no Brasil. Bom, nós temos aqui como item 1, um item extremamente importante, vazamento de ar comprimido. É um assunto que hoje muitos clientes já conhecem como um ponto de grande perda de eficiência energética. Quais são as causas dos vazamentos? Aqui a gente detalha problema de relaxamento em aperto de roscas, falha nos sistemas de purgadores, falhas em conexões pneumáticas, ressecamento de mangueiras, ressecamento de vedações, falhas em vedações e cilindros e problema de operação de válvulas. Então, isso tudo que vai causar
a perda de ar comprimido em uma fábrica. Qual a ação que a Ecofluxo ou até vocês mesmos podem realizar no tocante à eficiência energética? Usando um aparelho, um detector ultrassônico. A importância desse aparelho, por exemplo, é preservar a ergonomia ou preservar a parte auricular do colaborador da empresa. E com a empresa em operação, você pode localizar, identificar, registrar, quantificar e reparar os vazamentos de ar comprimido. Mais para frente nós vamos ver como que o Fraunhofer entende o tamanho do vazamento de ar comprimido, mas a gente aqui no Brasil tem uma experiência de que de 15% a 20% é a economia que nós podemos atingir com a redução dos vazamentos nas empresas. Normalmente a Ecofluxo encontra números muito maiores, chega a 30% a 35% de vazamento. 35% do que? Da geração. 35% de tudo que é gerado na sala de compressores é simplesmente descartado sem qualquer utilização, sem fazer a movimentação de um cilindro, sem fazer a movimentação de um motor pneumático ou sem levar tinta por uma superfície. É simplesmente ar que é comprimido e descartado. Mas nós somos bastante objetivos e tem-se que ser objetivo nesse tipo de tratativa, porque é impossível ter uma rede estanque. É impossível você encarar a sua rede de ar comprimido como um vaso de pressão. Então, 10% de tudo que é gerado no ar comprimido pode e será descartado na forma de vazamento. Isso é aceitável. O que não é aceitável é ser mais do que 10%. Então, por isso que a Ecofluxo considera que 15% a 20% um potencial de economia, sabendo que nós vamos encontrar em torno de 30% a 35% de vazamento em alguns clientes. E existem sim casos muito interessantes em campo, que a gente tem experiências agradáveis de ver clientes que têm muito menos que isso. E acaba que a Ecofluxo, ou um trabalho que a gente realiza, é de certificar o bom trabalho do cliente em termos de caça-vazamento. Bom, um outro item muito importante que vai encontrar de torno até 4% de economia é o uso inadequado do ar comprimido. Purgadores temporizados, eu realmente não gosto de purgadores temporizados, eles são necessários sim, purgadores termodinâmicos também, mas eles são necessários para corrigir falhas do sistema de secagem. Você descarta ar comprimido em quantidades importantes, só para garantir que a qualidade do seu ar permaneça boa. No próximo webinar nós vamos tratar esse item. Eles são necessários sim, mas para corrigir um defeito anterior, que é a falha do sistema de secagem. Vassouras pneumáticas ou limpeza com ar comprimido são grandes vilões. Muitas vezes não podem ser substituídos, porque o ar comprimido exerce uma função importantíssima. Tem que ser utilizados, mas eles podem ser melhor trabalhados. Aqui a Ecofluxo fala muito em reguladores de pressão, fala também sobre orifícios calibrados para regular sistemas pneumáticos de vassoura e de limpeza. Sistema de resfriamento, alguns clientes têm o costume de utilizar o ar comprimido para resfriar, por exemplo, rolamentos. Sabemos que isso acaba sendo necessário porque é uma solução pontual e imediata, mas aqui acontece muito aquela história da transformação da solução temporária em uma solução definitiva. Então, com um aparelho como o caça-vazamento ultrassônico, a gente pode localizar, identificar, registrar, codificar e aconselhar o reparo desses itens. Operação inadequada de compressores. Nós estamos falando de compressores de ar trabalhando em alívio mais do que necessário. Nós vamos falar frente o que é o alívio do compressor, para aqueles que não conhecem. Falta de compreensão do perfil de consumo de ar em diferentes horários. Cada cliente tem um perfil de consumo de ar a cada momento. Alguns clientes trabalham 24 horas, tem o horário de janta, tem o turno da noite, tem o turno do dia. Eles produzem de formas diferentes. E os compressores têm que se comportar da forma adequada para economizar energia. Muitos compressores, ou todos os compressores possuem uma IHM, uma interface homem-máquina, que tem uma lógica, tem um algoritmo de controle. Esse algoritmo é feito pelos fabricantes e esse algoritmo ele tende a atender todas as situações possíveis, mas em alguns clientes específicos,
por situações específicas, o algoritmo acaba não sendo mais eficiente, e aqui a gente tem bastante oportunidade de melhoria. Com o uso de medidores de vazão, clampes de corrente, registradores gráficos, a Ecofluxo consegue aconselhar como melhorar. Obviamente aqui eu foco no trabalho que a Ecofluxo faz, mas aqui está uma ideia do que vocês podem desenvolver em campo, e a gente acaba estando aqui à disposição para um rápido contato telefônico para tirar alguma dúvida e até ajudar, auxiliar uma necessidade que vocês tenham aí para, de repente, fazer uma solução caseira. A economia que se encontra nesse ponto é de 2 a 5%. Geração de pressão acima do necessário, isso é muito comum. Então, temos o temor da manutenção hoje em dia é parar a produção. Quem manda em todos os sistemas Fabris é a produção. Tudo que é produzido tem que ser entregue e não pode parar a máquina de produção. Então, o que a manutenção acaba fazendo? Geração a mais de pressão para garantir que qualquer falha de equipamento, perda de carga no sistema, obstrução em filtros seja compensada. Isso sai muito caro, né? E hoje falta um pouco de conta para se entender quanto custa isso. E é o que a Ecofluxo ajuda a fazer, a quantificar exatamente qual que é o custo dessa segurança, que muitas vezes é uma segurança muito cara, e que se os gestores tivessem essa conta em mãos, eles optariam por não ter toda essa segurança ou correr alguns riscos, na verdade, para reduzir o custo energético da empresa, que vocês vão ver mais à frente, é representativo. Tá? E o importante é tentar ou conseguir calcular esse valor. Problemas de perda de carga em tubulação, isso é muito constante, as empresas começam de um tamanho X, vão crescendo, e o crescimento da tubulação muitas vezes não acompanha o crescimento da empresa. Então, onde inicialmente passava 100 metros cúbicos hora, com o passar do tempo a produção vai aumentando, ou até os vazamentos vão aumentando, ou os processos produtivos vão sendo modificados, e uma mesma empresa que sempre produziu a mesma coisa, sempre com um compressor, de repente tem 2, 3 ou 4 compressores. Esse quarto compressor continua passando pela mesma tubulação, e aí entra o conceito de perda de carga. A tubulação não tem capacidade de conduzir esse ar. Continuando aqui nesse item, nós temos a falta de reservatório em locais específicos. O que a Ecofluxo faz nessa situação? Com sensores de pressão sincronizados, um sensor de pressão na sala de compressores e sensores de pressão nos terminais de rede, a gente mede efetivamente a perda de carga. Cálculos podem ser feitos para comprovar o que está acontecendo, mas nada melhor do que medir realmente o que está acontecendo e identificar se o que está chegando no final da rede é aquilo que está sendo gerado lá no começo. Nesse tema, tem uma pergunta. É necessário toda essa pressão? Você precisa realmente gerar 8 bar na sua sala de compressores para utilizar só 6 bar lá no começo, lá no final, lá no ponto de consumo? É muito comum compressores gerando pressão muito acima do necessário para vencer perdas no caminho. É muito comum hoje utilizar reguladores de pressão nos pontos finais, mas aí vem a pergunta, por que reguladores nos pontos finais se eu poderia estar gerando a pressão mais adequada lá na geração? São trabalhos delicados, as respostas não são simples, mas é isso que a gente tende a trabalhar os clientes e que a gente aconselha os clientes a trabalharem para que cada vez menos gere pressão acima do necessário. E, obviamente, custo de manutenção é um ponto de preocupação para a Ecofluxo. Apesar de não falar em eficiência energética, nós estamos falando em custo. É muito comum hoje clientes que às vezes não têm todo o conhecimento sobre compressores acabarem gastando muita energia, muito insumo para colocar os compressores de volta em operação, óleo, filtros, desnecessariamente. Eu vou passar rapidamente sobre as partes do sistema de ar comprimido. Nós temos 3 partes principais: a geração, a distribuição e o consumo. Na geração nós temos os compressores lubrificados e os compressores isentos de óleo.
Nós vamos fazer uma consulta a vocês todos. Qual pode eventualmente ser o nosso próximo webinar depois de secadores? Uma possibilidade é fazer sobre compressores de ar, explicando o funcionamento de cada um deles. Cada um deles tem uma aplicação específica, tem uma eficiência energética específica, tem um custo de investimento específico bastante diferente um do outro, mas são esses os compressores que são encontrados hoje nas empresas aqui no Brasil. Os lubrificados e os isentos de óleo. Eles podem ser do tipo parafuso. O parafuso, como o próprio nome diz, são dois parafusos que interagem, fazendo com que um compressor, que o ar seja admitido da atmosfera e levado para um local confinado. Esse local confinado é onde ocorre a elevação de pressão. Dependendo da forma de construção desse parafuso, ele pode gerar ou não óleo para o sistema. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de um compressor lubrificado. Eu pedi ajuda aqui para Schultz nessa animação e que eventualmente num próximo webinar a gente pode entrar no detalhamento de todo esse sistema. O compressor lubrificado ele tem a qualidade de ter um investimento baixo, mas ele tem o defeito de ter um consumo de óleo ou uma qualidade de ar ruim em algumas situações. Situações normais, ele é muito bom e tão bom quanto um isento de óleo. Situações específicas de falha, falta de energia, parada de emergência, é a situação crítica onde o óleo passa para a linha. Tá? Mas pode ser um tema de um trabalho futuro. Para evitar a passagem de óleo para a linha, ainda no tema compressores parafuso, pode-se optar por parafusos isentos de óleo. Esses compressores têm, em geral, 2 estágios de compressão, todo um sistema complexo de sincronismo, como a gente pode ver aqui nessa animação. Esse tipo de compressor ele não tem toque entre os rotores, como a animação mostra, mas para isso ele tem que ter uma cobertura especial de Teflon ou um outro tipo de cobertura. Fabricantes diferentes têm coberturas diferentes, mas aqui mostra como eles funcionam. A montagem é bastante complexa, com engrenagens de sincronismo, engrenagens que ampliam a rotação. Esse equipamento trabalha a elevadíssimas temperaturas, mas a qualidade do ar e a eficiência energética dele é melhor do que o compressor parafuso lubrificado. Aqui eu pedi ajuda por um fabricante de compressor centrífugo para mostrar mais ou menos como funciona um outro tipo de compressor. Compressores de ar com uma eficiência energética bem mais elevada do que os anteriores todos, mas com a desvantagem de que ele só opera acima de 400 ou 500 cavalos de potência. Então, todos os parafusos, nós temos compressores de parafusos que iniciam sua operação em 5 cavalos, 6 cavalos e vão até 200 cavalos, 250 cavalos com eficiência energética interessante. Alguns parafusos lubrificados vão até mais que isso, mas aí já passa com algum problema de custo de produção. Os parafusos isentos vão acima de 250 cavalos, chegam até 1000 cavalos, e os centrífugos começam em 400 cavalos e vão até bem mais que isso. Algumas marcas de compressores, parafuso, estão mostradas aí na tela, todas elas com algumas vantagens em aplicações específicas, outras com vantagens de custo, vantagens de peça de reposição. Então, cada uma delas tem suas vantagens, tem também as suas desvantagens, que podem ser trabalhadas caso a caso em aplicações específicas de cada cliente. Algumas marcas de compressores centrífugos, aqui nós temos, por exemplo, a FS Elliott, nós temos a Cameron, recentemente adquirida pela Ingersol. Ingersol é essa máquina aqui do lado, e, por exemplo, Samsung ou outras marcas de centrífugo que tem no mercado. Bom, nós falamos da geração do ar comprimido. O compressor é o equipamento que gera o ar comprimido, mas o compressor sozinho, ele não faz todo o trabalho. O princípio de compressão determina muito sobre o custo ou a eficiência energética. Agora, nós vamos para outro ponto muito importante, que é a modulação.
como que esse compressor varia entre produção ou não produção, ou como ele dá a quantidade exata de ar que o sistema pede. Então, o sistema pede uma vazão determinada. Quando o compressor excede esse volume, a pressão sobe. A pressão tem um limite, ela não pode passar de um determinado limite, e quando chega nesse limite, alguma coisa tem que acontecer. Em alguns compressores, nós temos aqui, como esse desenho mostra, uma válvula carga e alívio. Válvula carga e alívio é aquela que, quando a pressão está baixa, a IHM do compressor determina a abertura da válvula. Quando a válvula abre, ela fornece todo o ar comprimido para o sistema. Nesse caso, a gente chama de compressores on-off. Ou seja, ou ele dá um nominal de produção dele, ou ele não dá absolutamente nada. A desvantagem nesse momento é que quando ele não está fornecendo nenhum ar comprimido, ele continua consumindo energia elétrica, cerca de 40 a 50% de toda a potência elétrica continua sendo consumido sem qualquer produção de ar comprimido. E aí está o temor da eficiência energética. Por que eu estou consumindo 30, 40 ou 50% da potência do motor sem absolutamente produzir ar? Então, essa válvula é um dos modelos de válvula carga e alívio. Aqui embaixo, outro modelo de válvula carga e alívio. Uma pequena variação da válvula carga e alívio é a válvula modulada. É esse tipo de válvula, alguns fabricantes adotam esse tipo de válvula, em que um cilindro pneumático faz a abertura parcial de uma borboleta, por exemplo, para limitar a entrada de ar no sistema de compressão. Esse sistema, em termos de eficiência energética, não é dos mais favoráveis, porque o sistema de compressão é um processo físico que demanda energia, recebendo ele ou não o ar que ele precisa. Então, não ocorre uma variação simétrica, uma variação linear do consumo de energia com esse tipo de sistema. Ele tem algum valor em termos de eficiência energética porque você consegue manter uma pressão mais baixa, e é outro conceito que nós vamos falar mais à frente. Um outro tipo de válvula que melhora muito o sistema de eficiência energética são as válvulas IGV. Válvulas IGV dosam de uma forma muito mais precisa a entrada de ar no sistema de compressão. Só que essas válvulas são aplicadas somente em compressores centrífugos. Elas funcionam muito bem em compressores dinâmicos, como o centrífugo que nós mostramos aqui. Essas válvulas já são, as válvulas carga e alívio, são utilizadas em compressores volumétricos. Um outro sistema de modulação que está muito em moda e tem suas razões é o compressor com inversor de frequência. Aqui eu tomei a liberdade de usar um exemplo da WEG, onde esse equipamento faz com que a rotação do motor elétrico varie diretamente de forma proporcional à falta de ar ou à pressão de trabalho. Quanto menor a pressão no sistema, o inversor de frequência acelera o equipamento. Isso garante com que o sistema forneça exatamente o ar necessário. Inversores de frequência podem variar de 20% até 100% da rotação do motor, até 110% da rotação do motor, fazendo uma proporcionalidade boa no fornecimento de ar, enquanto compressores centrífugos com válvula IGV só podem variar entre 100% e 70%. As máquinas carga e alívio não tem variação, elas fornecem ou não fornecem, e as moduladas têm uma variação importante também, bem menor que o inversor de frequência, mas sem a proporcionalidade de redução de consumo de energia elétrica. Ponto negativo dos inversores de frequência também vão ser levantados no nosso trabalho, por conta da interação deste compressor com demais compressores do seu sistema. Esse compressor tem que ter um tamanho adequado, ele tem que estar pronto para a variação do seu sistema. Como nós comentamos anteriormente, o sistema tem uma forma de operação ao longo do dia, diferente ao longo da noite, diferente na hora do almoço. Então, o inversor de frequência ele traz muito benefício, mas ele tem que ser muito bem projetado. Utilizar mais de um inversor de frequência é, via de regra, a criação de mais um problema. Máquinas com inversores de frequência foram feitas para trabalhar sempre entre 30% e 90% da sua vazão. Utilizar elas fora desse
desse range de forma muito constante é ruim. Acima de 90%, não é a condição de troca térmica mais adequada dessa máquina. A eficiência energética é boa, mas a troca térmica em geral é prejudicada. E abaixo disso existe muita troca térmica. Existe sim eficiência energética, mas condições mecânicas desfavoráveis para um tipo de compressor como esse. Então, existe esse ponto negativo no inversor de frequência, tem que ser muito bem trabalhado nisso. O Fluxo já encontrou muitos casos em campo de que o cliente teve problemas sérios na parte mecânica no uso de inversores de frequência em situações inadequadas. Aqui mostra um pouco da forma de operação dos compressores, em que um compressor com inversor de frequência pode entregar a demanda de ar necessária para cada percentual, e um compressor carga-alívio ele vai entregar tudo ou não vai entregar nada em termos de vazão, mas em termos de potência ele continua consumindo 50% mesmo não entregando nada. E aí é onde a eficiência energética tem que trabalhar a forma de operação dessas máquinas. Do ponto de vista de distribuição, e que afeta a eficiência energética, nós temos 4 grandes linhas de raciocínio em relação à distribuição. Tubulação galvanizada, a mais utilizada hoje em dia, tubulação inox, muito utilizada por laboratórios. Agora, a tecnologia do PPR e do alumínio, bastante difundida. Cada uma delas tem um custo de investimento, cada uma delas tem um payback, cada uma delas tem uma facilidade de instalação e uma dificuldade de peças de reposição. Então, esses pontos são bem trabalhados para se definir qual delas que pode ser utilizada numa empresa. Algumas delas têm vantagens em termos de layout, de apresentação, de desmontagem e remontagem. Tudo isso tem que ser considerado no momento da decisão. Como nós temos uma apresentação curta, isso também pode ser um quesito para um próximo webinar, que nós vamos propor a vocês, quem sabe para daqui a alguns meses. Bom, e na utilização nós temos diversos fabricantes, bons fabricantes, de consumidores de ar comprimido, como cilindros, válvulas, sistemas de vácuo, pistolas pneumáticas, pistolas de pintura e tudo mais. Algumas com mais ou menos eficiência energética e algumas com ou sem defeito. Equipamento novo sempre traz muita alegria, equipamento mais antigo tende a ter um consumo de ar mais elevado. E aí é onde é importante fazer a avaliação de cada um desses itens para entender a relação custo-benefício de substituir ou não componentes. Bom, nós falamos quem gasta energia. Nós falamos dos compressores, da tubulação e nós falamos também dos consumidores. Eles gastam energia. Agora nós temos que procurar quem está gastando mal a energia. Aqui eu peço a ajuda da revista Isto É. Depois, para os interessados, a gente pode passar o link dessa apresentação, desse tema interessante que eles desenvolveram. Eles fizeram uma reportagem sobre aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, como melhorar a eficiência energética se você não sabe qual é o ponto em que você está? Agora, o foco dessa reportagem é muito interessante, que eles mostram aqui um exercício de uma palestra motivacional, onde, via de regra, o apresentador entrega uma bola, daquelas bolas de parque de diversões, para o primeiro da fila. Sempre tem aquela fila, aquela matriz de pessoas sentadas, várias filas, várias colunas, e ele entrega a bola para a pessoa da fileira, da primeira fileira, da primeira coluna, e diz: passa para todo mundo. E ele vai passando para o lado, e sem ninguém notar, ele está cronometrando. Via de regra demora alguns minutos para que a bola chegue lá ao final. Ele pega a mesma bola, devolve para a mesma pessoa e repete o processo, mas dessa vez ele mostra: pessoal, estou cronometrando. Via de regra o rendimento é muito maior. É muito mais rápida a passagem da bola. Ele não pediu para ninguém passar a bola mais rápido, ele só falou que vai cronometrar. Alguns de vocês já devem ter participado de uma palestra como essa. Então,
apenas o fato de se medir já transmite a todos os colaboradores da empresa o fato de ser necessário encarar com melhor eficiência aquele recurso. Então, no caso do ar comprimido, a medição de vazão, a medição do consumo de ar comprimido já, sem dúvida nenhuma, transmite a informação de que é um insumo caro e é um insumo que pode ser melhorado. Então, não é raro encontrarmos situações onde simplesmente a medição melhora o custo de energia sem nenhuma ação direta, simplesmente uma ação indireta de conscientização das pessoas. Então, aqui eu agradeço à revista Exame por essa reportagem e eu recomendo a todos lerem com mais calma. Então, como medir? O Fluxo hoje usa diversos medidores com data loggers, o que é importantíssimo, vocês vão ver mais à frente nos gráficos. Medidores de vazão, medidores de umidade, medidores de vazão dedicados para pontos de consumo, sensores de pressão, sensores de corrente e de potência, sensores de temperatura. A combinação de todas essas grandezas vai trazer para a pessoa que analisa o gráfico, para vocês ou para nós, informações importantíssimas, muito valiosas sobre o que está acontecendo na empresa. E pasmem, descobre-se, via de regra, descobre-se coisas interessantíssimas de como a empresa está produzindo, está trabalhando, em que situação. Medidores de vazão para pontos de consumo, medidores de vazão que podem ser inseridos nas redes, com as redes em operação. No YouTube da Ecofluxo vocês vão ver 2 vídeos que mostram como fazer a inserção desses medidores de vazão em redes pressurizadas, sem qualquer necessidade de parar a produção, o que é impossível hoje em dia, parar uma produção para instalação de um medidor. Aqui o mesmo medidor já ligado no data logger. Uma amostra de como pode ser feita uma instrumentação de um sistema de ar comprimido para entender como a geração está trabalhando ao longo de um período. O data logger é importante porque ele fica lá registrando dados a cada 1, 2 ou 3 segundos durante, por exemplo, 1 ou 2 semanas. Então aqui você vai entender como que a sua rede trabalha à noite, o que acontece na hora do almoço, que momento aconteceu o quê. E nós vamos ver pontos interessantes dos gráficos mais à frente. Medidores de potência, um ponto sem dúvida que é um interesse, é saber se o compressor de ar que vocês têm hoje na instalação de vocês realmente está consumindo a potência que ele deveria e produzindo o ar que ele deveria produzir. A nossa pistola caça-vazamento, o detetor ultrassônico, que mesmo em ambientes de grande ruído, identificam vazamentos até 15 metros de distância. Não há mágica, mas o princípio é físico. O vazamento de qualquer gás emite ultrassom. Esse ultrassom não é normalmente captado pelo ouvido humano. O que esse equipamento faz é reduzir a frequência sonora desse ruído para frequências audíveis. Então, mesmo em uma produção com muito ruído, você identifica vazamentos de ar comprimido. Existem poucos sons dentro de uma fabricação que também emitem ultrassom. Um desses sons é a máquina de solda. A máquina de solda emite também ultrassom no momento que ela está fazendo o processo de solda, mas é um ultrassom num padrão diferente do padrão de um vazamento. Queda de chapa fina também emite ultrassom, mas também num padrão diferente. Então, esse equipamento dentro de qualquer tipo de produção, por mais barulhenta que seja, traz para o operador o ruído exato de um vazamento. Data loggers portáteis são utilizados para comparar os dados que são... o data logger portátil, ele compara o dado que vem da sala de compressores com o dado que está acontecendo no ponto final da rede. Aqui rapidamente um data logger portátil, que também é um sensor de ponto de orvalho. Então, ao mesmo tempo que ele compara a grandeza lá da sala de compressores, ele também mede a umidade do sistema. Medidores de vazão com seu data logger integrado, pode ser um data logger fixo, portátil ou não. Os vários sensores que podem ser utilizados, por exemplo, o sensor de pressão,
potência elétrica, vazão, temperatura e umidade. Mais uma vez um datalog recebendo todas as informações dos sensores, que sensores diferentes são montados para trazer tipos de informações diferentes. Aqui um sensor, um medidor de potência elétrica e novamente o caça-vazamento. Hoje a CS Instrument vende dois modelos diferentes, o LD400, que é este, sem registro fotográfico, e o LD500, que também tem registro fotográfico. Auxilia bastante para o pessoal de produção, o pessoal de manutenção, para registrar o vazamento e mantê-lo sempre num registro constante. É muito importante que os vazamentos, como eu falei, são desperdiçadores vegetativos. Eles crescem, vocês descobrem eles, resolvem o problema, mas eles continuam crescendo e isso tem que ser constante. Uma boa política de caça-vazamento demora entre 3 e 6 meses para ser repetida. Políticas de caça-vazamento anuais já estão perdendo boas oportunidades. 6 meses é uma boa referência, o melhor de todos é 3 meses para se atingir metas mais agressivas. Bom, onde procurar eficiência energética? Então, nós já falamos quem gasta energia, nós falamos também como procurar a eficiência energética, agora nós temos que ver aonde procurar. E aqui chamamos de volta o Fraunhofer Institute para nos ajudar na sua tabela com 11 famílias, em que essas famílias se dividem em ações específicas. Ele dá um exemplo para a gente, e aí ele também nos dá um percentual de aplicação. Esse percentual de aplicação significa em quantos por cento dos casos de campo eu vou encontrar essa família com algum problema. Então, aqui nos diz que 25% dos motores elétricos que são visitados em campo podem ser melhorados. Então, 1 em cada 4 motores pode ser trocado. O problema é que a efetividade da substituição é baixa. Cada vez mais os fabricantes de compressores têm já colocado motores de boa eficiência nos seus compressores. Então, hoje em dia, encontram-se poucos motores, ou a diferença entre um motor que está instalado no seu compressor e um motor de eficiência melhor é baixa, é 2%. Fraunhofer faz aqui um resultado global, que é a multiplicação entre essas duas grandezas para ter uma ordem geral e uma possível avaliação de todos os casos. Então, as 11 famílias falam de substituição dos motores elétricos, melhoria no sistema de acionamento, substituição de compressores, uso de sistemas de controles sofisticados, nós estamos falando dos gerenciadores, recuperação de energia, um ponto bastante interessante, que é o reaproveitamento de calor. Para quem não sabe, a cada 10 kW que são colocados num compressor de ar para gerar ar comprimido, só 3 kW se transformam em ar comprimido. Os outros 7 são perdidos e por isso que o ar comprimido é caro. Então, de cada 10 que entram no compressor, 3 vira ar comprimido, 7 é jogado fora na forma de ruído ou calor. Melhoria dos sistemas de filtragem. Hoje em dia, principalmente em questão de qualidade, o pessoal vai instalando filtros e mais filtros e mais filtros e depois você tem que vencer a perda de carga nos filtros. Então, o custo, além de substituição de filtros, acaba sendo a energia elétrica que é utilizada nesses filtros. Aplicação de sistemas de múltipla pressão. Cada momento da sua produção merece uma pressão, isso pode ser alterado com sistemas de gerenciamento. Redução de perda de carga, quando a tubulação vai sendo mantida a mesma e o volume de ar vai se ampliando. Melhoria dos sistemas de consumidores, estamos falando dos consumidores de ar, as válvulas e os cilindros. E redução dos vazamentos de ar comprimido sempre aparece de forma importante. Bom, para a gente não trabalhar todas as 11 famílias, o Fraunhofer nos ajuda marcando com aquele resultado global quais são as mais importantes e as que a gente tem que focar de forma mais efetiva. Falando em casos verídicos em campo, como que a gente pode procurar
essas três famílias, a família 2, 3 e 4, que é a melhoria no sistema de acionamento, substituição de compressores e uso dos sistemas, com os data loggers instalados no sistema de geração. Vocês podem substituir esses data loggers por sistemas caseiros, por exemplo, gerando principalmente gráficos do que tem acontecido. Então, por exemplo, este cliente, nota-se que nós temos um gráfico que em vermelho a pressão, em azul a vazão e em verde a corrente elétrica que um determinado compressor está consumindo. Esse é o perfil de pressão gerado por um compressor carga livre. Então, como vocês podem ver, o compressor em termos de corrente varia de 150 a 250 amperes e ele tem aqui um perfil na parte de cima da curva. E enquanto ele está no ponto alto, a pressão está começando a subir. Quando ela chega no ponto mais alto, o compressor entra em alívio, a corrente cai. E assim vai por diante, enquanto a vazão sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Bom, a eficiência energética está sendo perdida aqui. Todo esse tempo de alívio desse compressor é energia jogada fora. Nós já vimos que 50% da potência do compressor é necessária para não produzir absolutamente ar nenhum. E também o cliente precisa de uma pressão de 7 bar para operar. Só que ele, por conta da construção da máquina, das características mecânicas dessa máquina e elétricas, ele tem que elevar até 8 bar e cair para 7 bar. Elevar para 8 bar e cair para 7 bar. Então, neste ponto, a substituição de compressor pode ser mais interessante. Então, por exemplo, utilizar um compressor de capacidade menor. Esse compressor é muito grande para essa aplicação. Em momento nenhum ele ficou em plena carga o tempo todo. Então, de repente, uma outra planta, uma outra localidade da sua empresa tem um compressor um pouco menor. Um compressor menor vai te trazer um payback interessante aqui nesse ponto. Sabendo que compressores menores têm menor custo de manutenção. Uso de sistema sofisticado. Então, às vezes, essa sala de compressores, por exemplo, ela tinha junto com ela um outro compressor menor. Esse compressor, se eu não estou enganado, nesse cliente tinha era um compressor de 200 cavalos, sendo que ao lado dele tinha um compressor de 90, de 100 cavalos. Então, momentos do dia, esse compressor de 100 cavalos poderia ser mais interessante. Então, um gerenciador, um sistema sofisticado de controle poderia fazer essa escolha. Infelizmente, as IHMs dos compressores, a não ser quando elas têm uma integração entre elas e um algoritmo muito bem direcionado, eles não fazem isso sozinhos. Então, essa é a situação onde a gente pode, com essas três famílias, trabalhar a eficiência energética. Mais três famílias, esse outro cliente tem uma situação um pouco diferente. Pressão muito estável, diferente do cliente anterior, uma pressão muito variante, entre 8 e 7 bar. Já esse cliente tem uma pressão bastante estável. Isso é fruto de um dos compressores, esse compressor azul aqui, onde essas linhas todas são a corrente. Esse compressor é um compressor com inversor de frequência. Mas mesmo assim, o compressor com inversor de frequência trabalha assim, mantém uma pressão estável, é uma rede certamente bem grande. Mas compressores ficam entrando em carga e alívio desnecessariamente. Puxa vida, esse cliente tem um compressor com inversor de frequência, esse azul, mas mesmo assim outros compressores eles estão em alívio, desligam, ligam sozinho, entram em alívio, desligam, enquanto esse compressor fica em carga, alívio, carga, alívio, carga, alívio. Então, essa é uma outra situação onde muita eficiência energética pode ser encontrada. Tá? Outro ponto que chama muita atenção: ar comprimido, em geral, é utilizado a 6 bar. Pouquíssimas aplicações usam mais que 6 bar. Por que nesse cliente está sendo gerado 8 bar? Nesse cliente específico, nós identificamos que o 8 bar é necessário para suprir uma entrada de um equipamento que consumia muito ar num ponto específico, num momento específico. Então, a pressão era necessária para entregar ar naquele momento. O reservatório é uma alternativa, desde que o consumo de ar seja pequeno. O reservatório não suporta grandes vazões, ele suporta consumos específicos pontuais.
Mas uma integração, e novamente o gerenciador pode ajudar muito, uma integração entre esse consumidor específico e também os geradores de ar comprimido podem ser bastante interessantes, podem ser bastante importantes. Tá? Então aqui mostra um pouquinho do carga e alívio de um compressor, em que a pressão de trabalho sobe, vai até o máximo, depois desce, simplesmente para que o compressor funcione o carga e alívio dele. Para o cliente, o necessário é essa pressão em verde. Pode até ser essa pressão aqui no fundo da curva, mas por que está sendo gerada toda essa pressão? Então, aqui é toda a área de desperdício de energia. Acima dessa pressão, tudo que é gerado é simplesmente desperdiçado. Para uma ideia importante é que a cada 1 bar a mais desnecessariamente gerado, o consumo de energia da sua empresa sobe 10%. Por que 10%? 7% está na geração. Então, o compressor de ar pede 7% a mais de potência, de energia elétrica, para gerar esse bar a mais. O restante vem dos consumidores volumétricos, por exemplo, cilindros pneumáticos. Um cilindro pneumático faz o mesmo trabalho, com uma velocidade um pouco maior, a uma pressão mais alta. Então você pode reduzir a pressão de 1 bar, o cilindro pneumático não irá consumir tanto ar quanto a pressão mais alta. E por último, os vazamentos. O vazamento que vaza a 7 bar, ele vai vazar muito menos ar do que o mesmo vazamento a 8 bar. Então o desperdício é muito maior, 8 bar. Então os consumidores volumétricos, que são os vazamentos, e os cilindros, por exemplo, consomem 16% a mais a cada bar. Então isso nos traz 10% de consumo de energia a mais se você desnecessariamente gerar 1 bar a mais. Se nós voltarmos àquela conta lá no início, o consumo de energia de uma empresa com os compressores é de 190 mil reais, só aí nós achamos 19, 20 mil reais de economia de energia por uma simples regulagem manual que pode ser feita nos compressores. Concordo com vocês que essa regulagem vai, de alguma forma, reduzir as gorduras que existem na produção e que a manutenção gerou para dar um pouco mais de pressão para o sistema. Mas por que foi gerada essa pressão a mais? Aí que a Ecoflux normalmente encontra muita oportunidade. Um ponto interessante que nos traz pensar bastante, no Brasil não é muito utilizado, o sistema de Energy Recover, recuperação de calor, onde, como eu falei para vocês, cada 10 kW que entra num compressor, 3 saem como ar comprimido e o restante sai como calor. Utilizando esse calor com diferentes ferramentas, você pode, por exemplo, aquecer um chuveiro, você pode aquecer a água de entrada da caldeira, você pode, em tempos frios, aquecer um ambiente fabril. Então, essa recuperação de energia é bastante importante. Outras duas famílias, a gente fala de aplicação de sistemas de múltipla pressão e redução de perda de carga, com instrumentos instalados nos seus compressores ou até mesmo com manômetros. Você pode comparar a pressão que sai da sala de compressores com a pressão que chega no ponto de consumo. Se você tem um compressor carga e alívio, você tem que lembrar que a pressão vai variar de ponto baixo até o ponto alto, ponto baixo até ponto alto, que é a mesma coisa que tem que acontecer lá no seu ponto consumidor. E aqui nós vamos chegar em um caso verídico. Por exemplo, nesse cliente, o sensor de pressão que estava instalado na sala de compressores registrou esse perfil de variação de pressão, enquanto no ponto final, esse outro perfil de variação de pressão. Perfis muito parecidos, muito semelhantes, mas com uma diferença de 0,7 bar. Se nós estamos comparando um sensor imediatamente antes do secador e depois de um secador de refrigeração, esse valor, essa diferença não é tão preocupante, porque você tem lá no secador toda a troca térmica, você tem no secador os filtros. Então 0,7 bar não é representativo. Mas é muito frequente casos representativos como esse, em que a diferença de pressão é superior a 1 bar e, além do mais, existe esse ruído no sistema de ar comprimido. Isso aqui denota problemas de tubulação. A tubulação que serve esse ponto
terminal não tem capacidade para conduzir todo o ar. E, além de tudo, essa diferença. Menos mal que existe uma boa comunicação entre os dois pontos, criando uma perda de carga até representativa. Tá? Mas o que nos chama muita atenção é quando a gente descobre que esse ponto que está instalado nessa coluna fica do lado da sala de compressores, que está instalado nessa porta aqui. Então, nós temos mais de um bar de perda de carga e essa medição foi feita após os filtros. Então, temos problemas sérios de tubulação aqui. Mais sério ainda é um problema como esse, em que num ponto a gente instala um sensor remoto, comparando com a sala de compressores, está aqui o sensor instalado num ponto da rede, e que o gráfico se comporta dessa forma. Você tem pontos em que a diferença de pressão chega a mais de 3 bar. Por quê? Porque esse consumidor tem uma tubulação de alimentação dimensionada, mal dimensionada, que não consegue conduzir o ar em momentos, por exemplo, de pico de utilização, como aqui no caso é uma prensa. Essa prensa está num ramal em que existem mais de um equipamento, nesse caso específico, e quando o cliente tinha o processo sendo realizado exatamente nesse vale de pressão, acontecia o problema de qualidade na prensa. E aqui a gente ainda nota que os perfis de consumo da geração e do consumo já começam a ficar muito diferentes. Enquanto nesse gráfico eles são muito semelhantes, nesse gráfico já são muito diferentes. Aqui tem um problema sério de tubulação, a troca de tubulação é recomendada. E essa troca de tubulação fará com que essa segunda linha eleve-se mais para próximo da sala de compressores, o que nos permite que a sala de compressores possa gerar menos pressão, ganhando energia na geração também. Tá? Com a utilização de medidores de vazão, esse é um dos pontos que traz alguma eficiência sim, mas os anteriores são historicamente mais importantes. Você mede cada um dos equipamentos consumidores da sua produção. Via de regra, a surpresa de que o equipamento que inicialmente era projetado para consumir um volume de ar, na verdade está consumindo outro volume de ar. Isso acontece muito, a gente é muito consultado por clientes que sempre têm um histórico semelhante de a minha produção sempre foi igual, nunca mudou nada e eu cada vez mais tive que comprar mais compressores para dar conta do mesmo trabalho. O que está acontecendo? Em geral a resposta está por aqui. Os consumidores de ar que em princípio não utilizavam ar de resfriamento, não utilizavam nenhum tipo de sopro ou estavam bem regulados no momento da partida da fábrica, já não estão mais e consomem muito mais ar. Então essa é um outro enfoque para você conseguir identificar se a eficiência energética da sua fábrica está adequada. O caça-vazamento é feito com um aparelho ultrassônico ou eventualmente sem o aparelho ultrassônico em dias que a produção não está parada, não está funcionando. Dias de produção fora de funcionamento, muitos colaboradores da produção têm o bom costume de fechar as válvulas de alimentação das máquinas, o que também impede a identificação de vazamentos. Por isso que a Ecofluxo gosta muito de trabalhar com esse equipamento que faz essa verificação num dia normal de produção. Sempre registrando todos os vazamentos, de forma que a manutenção possa caçar e resolver esse problema. É importante um tratamento estatístico desses vazamentos, para que em toda auditoria, seja ela feita pela Ecofluxo ou por vocês mesmos, possa ser comparada de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Temos uma melhora, então um cliente como esse tinha 88 vazamentos, isso é um número expressivo. A meta para a próxima verificação é 70, depois 60, depois 50, até chegar naqueles 10%. Em todos os itens que eu falei acima, a relação custo-benefício afeta todos os itens estudados, viabilizando ou não todas as atividades de eficiência energética. Então, muitas delas são muito caras para você realizar, para de repente ter um bom retorno. Aí entra uma experiência da Ecofluxo, onde a gente investe na utilização de algum ferramental quando a gente tem a experiência de que aquele resultado vai ser realmente palpável.
Tá? E isso a gente pode dividir com vocês. Essa é a apresentação. Como prometido, 1 hora de apresentação. Fica o nosso contato. Eu e a Bianca estamos à disposição de todos vocês para conversar mais um pouco, responder algum e-mail com alguma dúvida, dar alguma ideia e, eventualmente, prestar o serviço para vocês de consultoria completa. A Ecofluxo vende alguns equipamentos. A Ecofluxo também aconselha como utilizar os equipamentos para que vocês tenham o melhor retorno financeiro do investimento que vocês vão fazer, seja eles no serviço, seja eles na compra de equipamento. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero também receber algum e-mail com mais perguntas. Fiquem à vontade de nos pedir detalhamento de assuntos específicos que a gente pode trabalhar individualmente com cada um de vocês ou eventualmente até num outro webinar. Volto a reforçar que o nosso YouTube tem bastante vídeo, bastante coisa interessante que a gente pode disponibilizar para vocês. Está lá para o acesso de todos e espero vê-los novamente nos próximos webinars que temos daqui para frente. Tá joia? Esse material vai estar disponível também no nosso YouTube nos próximos dias. Gente, muito obrigado. Foi um grande prazer e espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Estamos à disposição.